Hoje nós vamos falar de um livro importante para a vida de qualquer cidadão. Então vamos começar 2021 já com o pé direito. Olá, eu sou a Ilma Kelly, você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. Eu sempre digo que essa aprendizagem acontece aqui através da leitura, da reflexão, de vários aspectos sobre a nossa vida, a sociedade. Nós vamos falar aqui de algo que eu considero extremamente importante na sociedade. Meu objetivo é despertar a sua curiosidade para saber sempre mais, para estudar sempre mais. Se você quer isso, então se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E ativa o sininho para você sempre receber as notificações dos conteúdos que a gente posta por aqui. Nós vamos falar deste pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Nesse pequeno manual, que foi prêmio Jabuti de 2020, na categoria Ciências Humanas, a Djamila Ribeiro trata de temas importantíssimos, como é o caso do racismo, da negritude, da branquitude, das culturas relacionadas a tudo isso. Bom, mas quem é a Djamila Ribeiro? Ela nasceu em Santos em 1980, ela é filósofa, ativista, nessas questões relacionadas à representatividade negra e também ao feminismo. Ela é mestre em filosofia política pela Unifesp, colunista no jornal Folha de São Paulo, tem um super currículo, né? Foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Atualmente coordena um grupo que chama Feminismos Plurais, da editora Poli. E além desse pequeno manual antirracista, ela escreveu também livros bem importantes, como Que é Lugar de Fala, de 2017, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de 2018, né? Foi lançado em 2018. Que são livros igualmente geniais. Os três são livros igualmente geniais. Hoje a gente vai falar aqui desse pequeno manual antirracista que todo mundo deveria ler. E ele é mesmo genial porque é incrível a maneira como ela sintetiza aqui de uma forma que pareça realmente um manual. Então, um manual para você consultar ali, ver se você tá fazendo tudo direitinho. Ele é bem didático, então, ele é super simples de entender. Ele é composto por uma breve introdução e aí mais 10 partes que a gente pode dizer que são 10 lições super objetivas e breves que nos ajudam a entender quais são as possíveis origens do racismo e além de sugerir aqui ferramentas para combatê-lo. Aqui é impressionante como ela consegue sintetizar em passos simples que todo mundo pode aplicar, todo mundo pode fazer. Ela apresenta um caminho de reflexão para aqueles que queiram aprofundar melhor a sua percepção sobre as discriminações racistas, sobre o conceito de racismo estrutural e para quem quer assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Então ela te dá a possibilidade de abarcar mais teoria, porque ela vai trazer várias dicas de autores e tudo mais. Ela vai trazer a necessidade da gente ter informação. Então, primeiro ponto, informe-se sobre o racismo, o que muitas vezes as pessoas não fazem, mesmo com pessoas negras, e acabam ficando sem propriedade para falar de assuntos, sem poder considerar aspectos históricos que levaram com que esse racismo ficasse sendo algo estrutural na sociedade. Ela pede também, um segundo ponto, para que a gente enxergue a negritude, enxergue a nossa própria negritude e a negritude do outro, considerando que, por vezes, nós não nos reconhecemos negros, não nos enxergamos negros, não reconhecemos o outro como negro e, por esse motivo, a gente não entende os privilégios que se relacionam à cor da pele, à diferença de cor da pele, às origens raciais que nós temos. Então,
A partir disso, ela vai para o terceiro ponto, que é justamente reconhecer os privilégios da branquitude, que muitas vezes nós não consideramos. E aqui ela vai nos falar da importância das políticas públicas para dar lugar à voz do negro, das cotas, das ações que corroboram para a conquista dos direitos da comunidade negra no geral. Então ela vai falar disso muito claramente. Um quarto ponto é perceber o racismo que está internalizado em nós. Então perceba o racismo que está internalizado em você, e aqui pode parecer uma chamada somente para pessoas não negras, mas na realidade é uma chamada geral para todos nós. Quais atitudes que nós temos e que são racistas e que estão enraizadas e que nós não percebemos. Ela nos exorta aqui para nunca começar uma discussão sobre racismo dizendo: ah, mas eu não sou racista. E na sequência ela complementa: eu tenho até amigos negros, até namorei uma mulata e por aí vai. A gente diz: não somos racistas, mas pronunciamos vozes como essas. E aí aqui eu deixo um relato meu. Quando a minha filha nasceu, um dos profissionais lá da maternidade perguntou pra mim assim, no segundo dia: um dos seus filhos, ele é negro, assim como seu marido? Eu falei: não, eles são um pouquinho mais claros, né? Meu marido é mais escuro, meus filhos são um pouquinho mais claros, têm a pele um pouquinho mais, uma tonalidade um pouquinho mais clara. E aí eu questionei por que da pergunta. Eu falei: mas por quê? Pela corzinha do umbigo da sua filha, ela vai ser negra, viu? Se prepara. Aí eu fiquei pensando: eu sou negra, meu marido é negro, eu espero que ela seja negra, né? Bom, na hora eu não disse nada, na verdade, mas fiquei pensando no que ela quis dizer com isso. Estava me chamando a atenção, ela estava me chamando para aceitação, me alertando sobre as dificuldades de ser negra no Brasil? Não sei. Detalhe, ela era uma pessoa branca, né? Falando isso pra mim. Então, nisso eu consigo ver um racismo enraizado. Por que essa seria uma preocupação? Será que era uma preocupação genuína? Até hoje eu não sei. Me diz aqui nos comentários o que você acha que ela quis dizer com isso. Bom, e aí na quinta parte a Djamila vai falar do apoio às políticas educacionais afirmativas. Então, como eu falei das cotas, por que os negros não frequentam, vai perguntar, nos questionar por que os negros não frequentam determinados espaços. E eu lembro que quando eu entrei na USP, na aula inaugural, eles apresentaram vários grupos ativistas que nós podíamos fazer parte, sobre grupos políticos, feministas, grupos, enfim, infinitos, X, Y, Z. Aí o palestrante disse o seguinte: nós temos todos os tipos de grupos, exceto algum que seja da vertente racial, negra. Aí todo mundo ficou assim, e aí questionaram lá por que disso. Aí ele falou assim: é só você olhar ao redor. Quantos negros você tá vendo presentes aqui na sala? E aí naquela sala que tinha em torno de, sei lá, 400 pessoas, 500 pessoas, a gente via uns 10 negros na sala. Era impressionante. Isso foi em 2005, quando eu entrei na faculdade. Então, imagina só, se 54% da população é negra, por que tinha, sei lá, 2% das pessoas ali que eram negras? Não sei fazer essa conta. Então, mas enfim. E aí na sexta parte ela vai falar que a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar os nossos ambientes, a gente precisa mudar inclusive os ambientes de trabalho, porque se a gente tem 54% da população como sendo população brasileira de negros, por que a gente não tem tantos negros quanto brancos num mesmo espaço? Por que alguns espaços não são frequentados? Por que quando são frequentados, mas e são em posições subalternas que esses negros estão desempenhando nesses espaços? Se é num restaurante, é sempre alguém que está servindo, se é num hotel, é sempre alguém que está trabalhando. Então, isso ela questiona. Ela pede também para nós lermos autores negros, então ver e ter atenção para a cultura que a gente consome e fazer um esforço de consumir cultura negra também. Então, são tantos bons autores negros que podem ser lidos, podem ser indicados. E por que eles não são indicados em cursos superiores, por exemplo? Então, a gente precisa questionar essa cultura que a gente consome, pensar na origem dessa cultura. Será que ela é genuinamente uma cultura que tem a ver com as raízes brasileiras, ou a gente está deixando
parte dessas raízes de lado. E ela vai falar inclusive das raízes indígenas também. Pede pra gente conhecer os nossos desejos e afetos. Aqui ela vai nos lembrar do fato de que as mulheres negras são ultrasexualizadas desde o período colonial. Então o estereótipo da mulher negra sugere que a negra é sempre sensual por natureza, ela é mais fácil de se conquistar, e isso permeia de alguma forma o imaginário da sociedade, especialmente dos homens. Fala dos padrões de beleza, então o que é bonito, o que não é, o cabelo, e aí aqui eu acrescento mais um relato pessoal. Aqui em casa nós somos todos cacheados e cada um tem seu tipo de cacho, nenhum é igual ao outro. Quando eu era pequena, eu e minha irmã, nós éramos crianças, eu sempre ouvia dizer que o cabelo da minha irmã era bom e o meu cabelo era ruim, sendo que ele não tinha feito mal pra ninguém. Inconscientemente, eu cresci com a ideia de que por isso ela era melhor do que eu de algum modo. E a gente tem que tratar isso na terapia, tudo bem, eu sei disso. Mas eu, quando ouço compararem os cabelos dos meus filhos, eu fico com um pé atrás. Acusarem um cabelo de bom e o outro de ruim, porque é uma acusação, né? Eu não gosto, então é um dilema pra mim. Eu vou até deixar esse dilema pra um outro momento específico, porque até me tira do rumo. Ela pede pra gente combater a violência racial. Aqui nós temos inúmeros casos de situação de violência racial no Brasil e fora do Brasil. A gente viu aí o advento do movimento Black Lives Matter em 2020 e antes disso nos Estados Unidos, então trouxe à tona vários episódios impressionantemente tristes de violência contra pessoas negras. E aí você pode me dizer, mas se fosse um branco também teria sofrido a mesma violência. Será? É isso que a gente tem que se questionar. Será? E aí ela pede encarecidamente no final, sejamos todos antirracistas. A gente sabe que a discussão acerca do racismo enraizado na nossa sociedade não é de hoje, mas hoje nós temos a consciência do quanto isso criou desigualdades sociais que hoje nós enfrentamos e precisamos enfrentar. Então a gente sabe que trata-se de um sistema de opressão que nega o direitos aos negros e que não depende de um simples ato de vontade do indivíduo, sabe? Não depende só de ter vontade. A gente precisa de ter ação, a gente precisa de agir para que isso mude e se transforme. Então a Djamila Ribeiro aqui nos diz que a prática antirracista, a ação, ela é urgente e deve ser percebida nas nossas atitudes do dia a dia. A gente tem que praticar antirracismo. Ela diz que é uma luta de todos e todas e que reconhecer as raízes e o impacto do racismo pode ser algo paralisante num primeiro momento, porque você fala, nossa, olha esse problema, olha o tamanho desse problema, como eu vou lidar com isso? Como eu lido com isso? Mas ela é uma prática que precisa ser colocada. Então, é algo que precisa ser colocado em prática, urgentemente. Vamos todos em 2021 pensar mais sobre isso e grande beijo!